Olá, estamos aqui em mais um programa Café com CGD e hoje estamos com a presença mais do que especial do professor Diogo Pignataro. Diogo Pignataro é doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra e professor do curso de Direito da UFRN, advogado, membro da Comissão Nacional de Arbitragem do Conselho Federal da OAB e presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação da FIERN. Professor Diogo, pode se apresentar para o nosso público. Bom, boa tarde, Costa Neto, né, todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer muito grande rever ex-alunos, né, enfim, colegas hoje que se posicionam, que estão num determinado nível bem interessante da advocacia em termos, né, do que se faz, do que se prega, né, não só para dentro da própria advocacia, mas para dentro do mercado também. Né? E é isso, vamos conversar aí hoje sobre algo que eu possa de alguma forma contribuir. Perfeito, professor. Hoje nosso tema é a arbitragem na administração pública, mas para os nossos ouvintes é importante a gente iniciar com algumas questões ainda introdutórias, né? Como, por exemplo, a arbitragem em si. É um tema que já é mais falado do que há pouco tempo, há poucos anos atrás, mas ainda assim muito desconhecido por muita gente, inclusive pessoas da área jurídica ainda desconhecem o termo, né? Então, primeiro, o que seria a arbitragem, professor Diogo? Você tocou num ponto fundamental, Neto. Assim, o desconhecimento do Instituto gera a própria necessidade, né, antes até de aprofundá-lo, né, de conhecê-lo. E esse conhecimento ele precisa vir naturalmente daqueles que vão utilizar esse método, essa ferramenta de resolução de disputas, que está à disposição, né, de todos, não para resolver todo e qualquer tipo de questão. E esse é um primeiro ponto, né, de se falar, quando a gente fala de arbitragem, que é justamente a gente delimitar as possibilidades de atuação, né, da resolução de uma determinada disputa, de uma determinada controvérsia, não pelo Poder Judiciário, como é o natural, é o tradicional, né? Quando se pensa em problemas, em processos, já vem em mente, né, o judiciário, um juiz decidindo, né, alguém falando algo, o outro rebatendo, né, e essa questão sendo levada para um contexto onde o Estado vai resolver, né? A arbitragem tem muito disso, né, em termos de conceitos, ou seja, é um formato, né, de resolução de conflitos também por um terceiro, porém esse terceiro não é o Estado, né, não é o Judiciário, né, que está investido dessa roupagem, né, que o Estado brasileiro e todos os países conferem ao Poder Judiciário, né, que é de pacificar, resolver as controvérsias que surgem dentro do seu país, enfim, a respeito dos seus cidadãos, a respeito das empresas, a respeito da administração pública, né, e aqui no Brasil em especial atenção, porque a administração pública é, né, o maior contendor, né, dentro do Poder Judiciário. Então a arbitragem nasce já há muito tempo. No Brasil não é um instituto novo, porém é um instituto que adquire maior força, né, adquire e tem, portanto, um maior crescimento em desenvolvimento, tanto em números de processos quanto em valores discutidos, né, principalmente, e é notável isso, a partir não só da edição da Lei de Arbitragem, né, a Lei 9.307, isso do meio para o final da década de 90, mas principalmente a partir da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, isso já, né, em 2001, 2002. É a partir daí, né, realmente é como se todos estivessem esperando, né, como algo novo, né, onde havia questionamentos acerca da sua constitucionalidade, porque, embora, repito, não era um assunto novo no sistema jurídico brasileiro, a arbitragem existe desde as primeiras constituições, desde o Código Comercial de 1850, para resolver determinadas questões, algumas delas inclusive de modo obrigatório, que hoje seria inconstitucional, né?
Mas a grande questão é que, a partir, principalmente, isso com o Código Civil anterior ao 2002, o de 1916, ela volta a ter força, a ter muita força por conta até do próprio sentido, né, do Código Civil, extremamente liberal. Mas aí veio, décadas depois, né, um movimento nacionalista brasileiro, e esse movimento termina por afetar uma diversidade de questões jurídicas, dentre elas a arbitragem. Aí passa a exigir certos requisitos, né, que terminaram travando a própria essência da arbitragem, como, por exemplo, o reconhecimento posterior à sentença arbitral, o reconhecimento do Poder Judiciário quanto à sua validade. Né? Então já não fazia sentido, se eu tenho um problema e eu levo para a arbitragem, se eu vou ao final dela para o Poder Judiciário, eu vou logo para o Judiciário. Termina não fazendo muito sentido. E isso vigorou até 1996, 97, né? Quando a lei da arbitragem, a lei 9.307, muda esse panorama. E o que foi levado ao Supremo foi justamente não a ADI, não uma ação direta, né, de inconstitucionalidade contra algum dispositivo específico da lei 9.307, mais uma discussão em paralelo que terminou gerando grande repercussão, que foi dentro de um processo de sentença, de homologação de sentença arbitral estrangeira, né, onde o judiciário brasileiro, até então o STF era quem detinha esse tipo de competência, hoje, né, com a emenda 45, hoje não, já há algum tempo, com a emenda 45 modificou isso, mas o STF vinha até então dizendo o seguinte: olha, se o meu ordenamento jurídico, né, o ordenamento jurídico brasileiro exige a homologação do Poder Judiciário para poder a sentença arbitral ter validade, para uma sentença estrangeira arbitral, ela também precisa ser homologada não só pelo daqui, como pelo local. O problema é que muitas vezes o ordenamento jurídico local não tinha essa obrigatoriedade na sua legislação, e aí você tinha um impasse. Né? Então é dentro de um processo de sentença arbitral contestada, né, estrangeira, que nasce, né, a discussão sobre a necessidade ou não de homologação por conta da lei de arbitragem, e aí a discussão sobre a sua constitucionalidade ou não em vários aspectos, mas o principal deles era a questão do acesso à justiça. Né? Se seria uma afronta ou não a arbitragem ao acesso à justiça. E eu sempre falo disso quando, né, em qualquer conversa introdutória sobre arbitragem, em aulas, etc., porque é justamente esse julgamento que diz o seguinte: olha, a arbitragem ela não ofende a garantia fundamental constitucional de acesso à justiça, porque a parte fez uma escolha, porque ela é livre para escolher. Ela é livre, inclusive, para não demandar. Então, se ela escolhe demandar num ambiente diferente do Poder Judiciário, essa escolha é válida. Ela não, de forma alguma, oferece qualquer tipo de resistência ao acesso à justiça, principalmente porque a justiça não se faz apenas dentro do Poder Judiciário, ela pode ser feita fora. E aí a arbitragem passa a poder ter um campo maior de crescimento, né? E isso termina por acontecer principalmente nos grandes centros do país, né? No eixo Rio-São Paulo, e depois se expandindo para Minas Gerais e sul do Brasil, né? E hoje a arbitragem, já há algum tempo, já é uma realidade. Hoje os grandes conflitos contratuais empresariais do país não se resolvem mais no Poder Judiciário, muito dificilmente, muito raramente não há, né, uma cláusula arbitral, por vários motivos, né, e a gente pode até entrar em alguns deles, mas assim, e esses motivos terminam também ensejando a escolha da administração pública também de buscar, né, um ambiente diferente para litigar também, né, por que não? Né? Por que a administração pública ficaria de fora dessa? Né? Então, a arbitragem é esse ambiente, esse local onde os processos se resolvem, né? Onde o terceiro não é o juiz, né? Onde o terceiro é alguém escolhido pelas partes. Essa é uma
uma das grandes peculiaridades da arbitragem, né? As partes litigantes escolhem quem vai julgar o seu processo, não no sentido de advogar para elas, né? Não no sentido de representá-las, não no sentido de dizer o que elas querem ouvir, né? Mas no sentido de bem decidir, de melhor decidir. Alguém em quem elas confiam, né? Para dar uma boa decisão à causa, de acordo com as peculiaridades técnicas específicas, né? Que o caso termina por apontar, né? Diogo, é interessante demais quando o senhor já faz o gancho em relação à lei de arbitragem, né? Porque realmente no nosso país a gente não só precisou de uma lei específica, né, para vir dar, como você falou, já existia a arbitragem antes, inclusive às vezes de maneira obrigatória, mas a gente tem que ter uma lei para dizer como a gente vai fazer as coisas, e mais do que isso, a gente tem que ter o Supremo Tribunal Federal dizendo como é que a gente vai aplicar aquela lei que já foi aprovada, enfim, sancionada pelos órgãos competentes legislativos. E se você reparar bem, a lei da arbitragem é extremamente enxuta. Ela apenas adentra naquilo que ela precisava mesmo adentrar. Mas, por exemplo, questão de procedimento, você não vai encontrar lá. Perfeito. Né? Como é que começa não se pode crer, né? Não se pode imaginar que a lei da arbitragem vai ser uma espécie de código civil, de processo arbitral. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Ela, do modo dela, e a lei da arbitragem brasileira, ela, claro, teve os seus idealizadores, né? Professor Carmona, professora Selma Lemes, né? Foram aqueles que tiveram à frente, rabiscaram, né? E o senador Marco Maciel, que foi aquele que encampou a ideia, né? Que comprou a ideia, mas a lei da arbitragem ela tem mais de 90%, eu diria, né? Da lei modelo de arbitragem da UNCITRAL, que é uma organização internacional, né, sediada, enfim, com auxílio das Nações Unidas para a uniformização do direito internacional, do direito do comércio internacional, né? E ela prepara N modelos, leis modelo para serem objeto de uniformização de leis dentro dos países, para que não haja um tratamento tão disforme sobre um determinado assunto que vai naturalmente circular entre todos os países. O caso da arbitragem é um deles, né? Para que não haja uma diferença muito substancial, né? Esse é o grande papel desses organismos, e a nossa lei da arbitragem tem essa certidão de nascimento, eu diria. E é interessante que seja assim, até para tentar algum tipo de padronização. Como o senhor falou, é natural que a arbitragem, até porque, como o senhor disse, né, não é um código de processo arbitral, mas cada Câmara vai ter, e a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona uma Câmara arbitral, até pela sua experiência enquanto presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da Fierne. Mas o procedimento arbitral em si, ele vai estar regulamentado pela Câmara, e como as partes optam por essa Câmara, elas naturalmente, em tese, através de seus advogados, enfim, representantes, conhecem esse trâmite e optam justamente por ele, né? E aí esse procedimento arbitral vai ser bastante diferente do que a gente às vezes está acostumado no modelo tradicional, né, do Poder Judiciário, do Estado, que tem todas as suas formalidades. Formalidades essas que até o próprio Judiciário vem abrindo mão, de certa forma, lenta e gradualmente, né, com o novo Código de Processo Civil, que já nem é tão novo assim, já tem seus 7 anos aí. Mas, voltando aqui um pouquinho para a parte mais prática, talvez, né? Na sua experiência como presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fierne, como funciona uma Câmara arbitral, né? Para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor essa dinâmica de funcionamento da Câmara em si. Perfeito. A Câmara, ela para resumir bem, ela é uma administradora do procedimento. Perfeito. Né? Nada além do que isso. Né? Não é a Câmara que julga o processo. Quem vai julgar o processo ou procedimento arbitral, pode usar a terminologia que for, tem gente que usa um ou outro, quem vai julgar é o tribunal que foi constituído pelas partes. E muitas vezes essas pessoas, elas não são funcionários da Câmara, né? Elas não têm nenhum tipo de ligação direta com a Câmara, né? Elas podem estar, por exemplo, inscritas numa lista de árbitros, né? Que toda Câmara possui. Essa lista pode ser
taxativo ou exemplificativo, vai depender da Câmara. Por exemplo, a Câmara da Fierne, ela é exemplificativa, ou seja, é uma lista aberta, né? Isso faz com que, se há uma previsão de convenção de arbitragem que elege a Câmara da Fierne e vai se instaurar um procedimento nela, não necessariamente precisam ser escolhidos árbitros dentro da lista, né, da nossa lista, da lista da Câmara da Fierne. Isso é a maioria das câmaras, eu diria, né, no Brasil, pelo menos as maiores, porque isso garante maior liberdade, né, de escolha para as partes, né? Então, qual é o grande papel da Câmara? O grande papel da Câmara é garantir a lisura do procedimento, né? Principalmente, não só, mas principalmente na fase pré-arbitral, né? É uma fase muito importante, muito complexa. Essa fase, por exemplo, não tem no Poder Judiciário, né? Quando eu ingresso com uma ação enquanto advogado, eu, no ato da distribuição do protocolo, eu já sei qual é o juízo competente, né? Eu já sei qual será o magistrado ou a magistrada, embora, claro, isso possa se modificar por contextos de transferência, de licença, etc. Mas eu já sei quem vai ser, né? Na arbitragem, não, né? Na arbitragem, existe essa fase pré, né, que é uma fase de preparo, de constituição do tribunal arbitral, né? Isso tudo tem que ser muito bem feito justamente para evitar nulidades, né? Justamente porque o que vai ser feito é algo diferente do Poder Judiciário. Então, se eu tenho a necessidade da constituição de um tribunal, eu tenho que bem cuidar muito dessa parte. Por exemplo, se eu estou falando de uma arbitragem que vai acontecer e que ela vai funcionar com 3 árbitros. Normalmente, via de regra, os regulamentos das câmaras, né, apontam que uma das partes indicará um árbitro, a outra parte indicará o segundo, e eles dois em conjunto vão, né, indicar o presidente do tribunal arbitral. Veja, não é presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara vai resolver questões administrativas. Portanto, quem vai exercer a jurisdição no caso concreto são essas 3 pessoas, né? Que podem ser da lista ou não, né? Que não tem vinculação com a Câmara, vinculação que eu digo direta ou empresarial. No máximo, eles são componentes da lista de árbitros, né? Mas, por exemplo, numa situação de alegação de impedimento, de suspeição de um desses árbitros, quem é que vai decidir, né? É a própria Câmara, né? De acordo com seus critérios estabelecidos no regulamento, né? Então, é para isso que funciona a Câmara. A função da Câmara é garantir que o tribunal arbitral se constitua de maneira transparente, né? De maneira correta, adequada, sem qualquer tipo de interferência ou algo do tipo, resolvendo as questões incidentais que possam vir a apresentar, né, que possam vir a surgir, apresentar os valores dos custos que vão, né, naturalmente surgir a partir daquele procedimento, custos da Câmara, custos com os árbitros, né, os honorários arbitrais. Então, automaticamente, quando se faz uma escolha por uma Câmara, é como se fosse um casamento. Você recebe tudo aquilo, né, claro que você, numa cláusula em um contrato, você não espera que o litígio surja. Mas se ele surgir, né, ele vai vir acompanhado, né, daquela aceitação, eu não diria nem tácita, aquela aceitação expressa quanto a tudo aquilo que a Câmara oferece. Lista de árbitros, suas normas, regulamentos, se tem previsão específica, por exemplo, de resolução para os procedimentos envolvendo a administração pública. Quais são os procedimentos em si? O próprio procedimento, embora na arbitragem haja um nível exacerbado, eu diria, até porque essa exacerbação é boa, não é algo ruim, né, de flexibilização do procedimento, né, isso é a regra. Aquilo que você disse anteriormente, né, que o Código Civil, ou que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, né, de inovação, cooperação,
negócio jurídico processual, né, dentre outros tantos, isso a arbitragem já trouxe há mais de 200 anos. A arbitragem, na verdade, é isso, né? A arbitragem é um grande negócio. Já surge dessa forma. Já é isso, né? A arbitragem é um negócio jurídico, tanto é que, para sua validade, naturalmente, você segue as regras de validade dos negócios jurídicos lá do Código Civil. Né? Perfeito. Professor, inclusive, aí quando a gente fala mais um pouco sobre o procedimento em si, né, junto com isso, vão vir as questões relacionadas a quando normalmente se configuram esses conflitos que vão levar a uma busca pela arbitragem. O senhor colocou muito bem que hoje em dia já não é mais usual que os grandes conflitos empresariais, por exemplo, sejam submetidos ao Poder Judiciário por N razões, que a gente pode até também adentrar no futuro, mas ainda havia, né, ainda há, inclusive, certa resistência para a administração pública estar em um dos polos, né, dessa eventual arbitragem que venha a surgir, em que pese não haver qualquer tipo de vedação legal nesse sentido. Pelo contrário, inclusive, a gente já tem uma norma no sentido justamente de autorizar, né, que a arbitragem possa se desenvolver com a administração pública em um dos seus polos. Mas, considerando que é possível, né, já com base na legislação, que a administração pública esteja em um dos polos da arbitragem, por que será que há tantas polêmicas em relação à possibilidade da administração pública estar em um desses polos, né? Quais seriam as possíveis incompatibilidades que as pessoas observam, verificam e questionam entre os princípios que regem a arbitragem e os próprios princípios que regem também a administração pública em si? Boa, eu acho que a maior resistência ela parte da própria administração pública, né? Sem dúvida alguma que os maiores interessados nessa extrajudicialização, vamos dizer assim, dos conflitos com a administração pública, os mais interessados sejam os privados, porque, via de regra, é quem se sufoca pela dificuldade de ter uma decisão, pela quantidade de recursos, né, que existe no âmbito tradicional do judiciário, né, pelos prazos alargados, talvez nem tanto por isso, mas, né, mais pelos recursos, pela dificuldade que é, né, na verdade, você litigar contra a administração pública. Até por todos os privilégios e benefícios processuais, inclusive, que ela tem. Que a lei para além oferece. dos materiais, né, os processuais. Exato. Você já entra num contrato, né, com a administração pública, um contrato de concessão, um contrato já sabendo, né, que você está num nível diferenciado, né, quanto às normas materiais e na eventual até interpretação delas, porque o interesse público, né, ele de fato ele é superior, ele predomina, né, e deve predominar de fato, inclusive na arbitragem. Eu acho que um dos pontos que mais podem chamar a atenção daqueles que se colocam um pouco reticentes quanto a isso é exatamente achar que no âmbito da arbitragem isso vai se perder, né? E não se perde. E aí eu digo algo básico, né? Porque nem precisaria, mas a lei que reformou a lei de arbitragem, a lei 13.129, em 2015. 2015 foi um ano bem interessante para as normas processuais, né? O CPC, a lei que reformou a lei de arbitragem, né? A lei de mediação, né? Foi um conjunto normativo bem interessante, né? Todos, inclusive, incentivando as soluções autocompositivas e até a extrajudicialização, né? Mas a inserção de pontos na lei de arbitragem pela lei 13.129, um deles, né? E pontos, inclusive, que admitindo, né, algo que o STJ já fazia há alguns anos antes disso, mas é como você disse, parece que a gente precisa que esteja na lei, né, que é possível que seja feito. Mas um ponto específico, acho que é um dos parágrafos, hoje, né, um dos parágrafos do artigo 2º da lei da arbitragem, que é o seguinte, que diz que quando a administração pública estiver em procedimentos arbitrais, sempre essa arbitragem será de direito. Perfeito. Né? E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não poderá ser objeto de julgamento por equidade, que é algo admitido na arbitragem privada, né?
É algo, inclusive, muito utilizado em arbitragens internacionais. Não é tão utilizado em arbitragens nacionais, mesmo entre privados. Mas a lei fez um ponto de ressalva muito interessante, que é dizer, olha, não vamos deixar brecha para isso. A arbitragem envolvendo a administração pública, ela tem que ser de direito. O que isso quer dizer na prática? Que as regras materiais que vão ser utilizadas, né, para o julgamento de um caso envolvendo a administração pública será sempre a lei nacional brasileira, né, e será sempre a lei brasileira. Ou seja, não é diferente daquilo que o juiz faz. O objeto de estudo do juiz para julgar um caso é a lei brasileira. O objeto de estudo do árbitro para julgar um caso envolvendo a administração pública é a lei brasileira. Não muda. O que pode mudar é evidente a interpretação, assim como pode mudar de juiz para juiz. Né? Lembrando que na arbitragem não há via de regra, isso não está na lei, mas isso, se houver, isso estaria previsto nos regulamentos de cada Câmara. Na arbitragem não há recurso. O único recurso cabível é aquilo que a gente conhece no Código de Processo Civil, por embargo de declaração, que na arbitragem é um pedido de esclarecimento. É uma única espécie, por assim dizer, recursal. Mas não há apelações, não há agravos, não há tampouco recursos especiais ou extraordinários. Né? Isso, por um lado, é muito positivo, mas, por outro, pode trazer algumas preocupações. Né? E o grande sentido, o grande ponto para eliminar essas preocupações é o quê? É ter um zelo, um cuidado com o procedimento muito diferenciado do que acontece no Poder Judiciário, sem qualquer crítica ao Poder Judiciário. Mas um juiz da vara da Fazenda, por exemplo, da comarca de Natal, eu não tenho esses dados, mas ele não deve cuidar de menos do que 5.000 processos em sua vara. Com certeza não. É muita coisa. Né? Para poder bem analisar, também não estou dizendo que não analisam bem os seus processos, mas assim, é humanamente impossível, tanto é que ele tem ao lado dele uma estrutura que funciona, né, com assessores, com servidores. Mas, doutor, só para dar um dado para o senhor recente, dessa semana, fui ver um processo numa das varas da Fazenda Pública, né, são 6 varas em Natal, tinham cerca de 800 processos na fila para a prática de um ato específico, que nesse caso era a expedição de precatório. Ou seja, tinham 800 processos das 6 varas só para uma finalidade específica, que era essa fase já do início ali da fase executiva do processo. Ou seja, dá para ter uma noção aí de que se cada vara fazendo uma média rápida que vai ter 100 e poucos processos só nessa etapa, então com certeza em todas as etapas do processo, que são diversas, né? Então a gente tem bem mais do que talvez aí os 5.000, 6.000 que a gente possa imaginar. É incrível isso, porque leva a outras reflexões. Por exemplo, isso é acesso à justiça? Né? O que isso traz nos leva a dizer que, de fato, o jurisdicionado, levando aí, por vezes, 20, 30 anos para ter o seu direito reconhecido, não é nem em mãos. Né? Isso é justiça? Né? E aí não é uma crítica específica à vara A ou a B ou a varas da Fazenda, mas isso é um contexto, né, muito maior do que as varas da Fazenda Pública de Natal, por exemplo. Né? Não é nenhuma crítica, é um dado. É uma constatação. É uma realidade mesmo. E aí quando você puxa para a arbitragem, o árbitro ele se compromete com as partes. Né? Ele se compromete a resolver aquele caso, né? E ele não tem e nem pode ter, a menos que as partes autorizem, estrutura para ele por trás. É ele que toca absolutamente tudo. Né? Daí, por exemplo, o cuidado que se tem, né, de você, quando recebe uma nomeação, indicação para árbitro, você, de fato, responder se você tem condições, né, de naqueles próximos 6 meses, 1 ano ou um pouco mais, você está à disposição. Né? Esse é um dos questionários, inclusive, né, que na Câmara da Fierne, assim como em várias outras, né, um árbitro nomeado precisa responder, que é o questionário da independência, imparcialidade e disponibilidade. Né? E ele assume é uma espécie de contrato, ele assume
né, essa disponibilidade, né, para a participação no caso. O que é que isso vai gerar? Com certeza, se boa parte dos juízes pudessem, né, alegar num termo de disponibilidade, se eles teriam condições ou não de assumir mais uma demanda, a maior parte deles diria que não tem condição, não por má vontade, e sim por incapacidade realmente estrutural mesmo. O problema é que eles não podem fazer isso é por lei, né? Ele tem que receber mesmo, a dedicação dele é Exatamente. exclusiva, o árbitro não. Isso, Né? Pronto, esses são pontos chaves de diferenciação, né, de uma coisa com a outra, que faz com que a arbitragem consiga ser mais rápida, mais célere. Não é só a questão dos recursos. Claro que isso naturalmente já dá uma diminuída substancial. Mas tem outros pontos. Né? Eu, por exemplo, hoje, atualmente, eu estou, enquanto árbitro, em 3 procedimentos. Né? Se vier uma indicação de 1/4, fatalmente eu não vou aceitar. Porque eu sei que eu não consigo dar conta disso. O juiz não tem essa prerrogativa, ele, enfim, bem ou mal, ele tem que dar conta de tudo que chegar na vara dele, né? E bem. Exato. E bem, porque ele é um servidor público, né? Então ele precisa, ele tem aquela missão, né, a zelar. Claro que todo mundo compreende questões estruturais e de números, de quantidade de processo, etc. Mas esse é um grande ponto-chave de diferenciação, né, entre resolver o conflito no âmbito judicial ou no âmbito arbitral. Para a administração pública, imagino que seja algo positivo, né? Repetindo, acho que um dos preconceitos, né, que se forma em torno da arbitragem é que vai vir qualquer coisa, né, em termos de decisão, é que é muito fácil estabelecer um conluio, né, é muito arriscado, portanto, colocar o interesse público no meio disso tudo, né, quando, na verdade, historicamente, a coisa já vem se comprovando no sentido completamente oposto. E o exemplo grandioso disso é a AGU. Né? A Advocacia Geral da União, já há algum tempo, criou um núcleo especializado de arbitragem, né? Que serve justamente para dar amparo à União e às autarquias quando elas estão inseridas em procedimentos arbitrais. Isso robusteceu, né, o desenvolvimento da arbitragem na administração pública de um modo absurdo, porque você cria um núcleo especializado, você começa a pensar coisas, por exemplo, de que Câmara eu vou eleger, que árbitros eu vou indicar. E aí você começa a elencar critérios para isso. Né? E a AGU hoje tem normativas, portarias que regulamentam isso para que os advogados da União, né, que forem participar em demandas arbitrais, eles não sigam as regras deles, por assim dizer, né, questões pessoais. Eles partam de um caminho, né, que é um caminho relativamente uniforme. Né, e a Procuradoria do Estado, por exemplo, de São Paulo, já faz isso também há muito tempo. Né, do Rio de Janeiro também, de Minas Gerais e outras tantas. Né? Doutor Diogo, aí eu acho que a gente já adentra num ponto que para mim é crucial em relação a isso. Eu entendo até boa parte dos aspectos que podem levar essas preocupações de ter a administração pública numa arbitragem. Entendo no sentido de compreender a reflexão e não de concordar. Né? Mas eu acho que talvez o principal objeto de reticências seja a preparação do próprio órgão público para demandar na via arbitral. Sem dúvida. E aí quando o senhor coloca a possibilidade, por exemplo, de uma estrutura que a AGU já fez, outras procuradorias estaduais também já fizeram, talvez a gente possa imaginar que, para além da incapacidade, do despreparo de alguns órgãos judiciários, enfim, jurídicos, das autarquias, dos entes federativos, tem também que se imaginar, talvez, se o caminho for esse, né, que haja essa preparação desses órgãos. E por que eles deveriam se preparar? Ou seja, quais os benefícios ou os impactos na prática para a administração pública resolver seus conflitos pela via arbitral? Sem dúvida, é um tipo de conflito diferente de dentro do Poder Judiciário. Então, sem dúvida, você tocou num ponto que, superados os outros, né, você chega nele, que é, poxa, legal, a arbitragem vai funcionar, né? Claro que num âmbito de limitação muito pequeno dos processos da administração pública, isso é um ponto de destaque, assim, não há que se pensar que a arbitragem vai resolver questões
de servidor público, de questões previdenciárias, questões tributárias, pelo menos ainda não, embora haja projeto de lei, né, para regulamentar essa questão. O que a arbitragem pode se inserir no âmbito da administração pública e tem se visto na prática é a sua inserção, a inserção de convenções de arbitragem em contratos que a administração pública participa. Seja de contrato de concessão, seja contratos de prestação de serviços, sejam contratos de PPPs, inclusive a lei de PPP, antes até da reforma da lei da arbitragem de 2015, já trazia a previsão. Né? A gente tem um exemplo aqui em Natal, né? O contrato da Arena das Dunas, que é uma PPP, uma parceria público-privada, existe desde da sua concepção, 2012, se não me falha a memória, 11 para 12, já tinha previsão, tinha a previsão da cláusula arbitral, né, em conflitos envolvendo que viessem a surgir a partir do contrato entre o particular, né, e o Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente não é um bom exemplo, porque quando surgiu um conflito, né, o próprio Tribunal de Justiça nosso afastou a cláusula de arbitragem. Entendeu que era competência do Judiciário. Entendeu que era competência do Judiciário por conta, né, do entendimento de existir ali interesse público. Ora, interesse público há em tudo. Se não for interesse público, não é administração pública, a questão não é essa, né? Por vezes há interesse público, inclusive em relações privadas também, nem por isso se afastaria. Exato. Então, assim, mas sem entrar especificamente nessa discussão, um ponto que é muito relevante, né, é você, de fato, bem preparar, né, preparar-se internamente para poder cuidar desses procedimentos. É o que a AGU fez, e aí eu estou dando o exemplo da AGU porque é o mais notório disso, com esse núcleo. É o núcleo que dá amparo para a participação de todas as arbitragens, né? E aí quando eu falo da administração pública, não é só a União, né, mas a União enquanto concedente, muitas vezes ela faz isso através da ANEEL, da ANP, né, da Anatel, né? Então aí você tem processos de rodovias, você tem processos com empresas de telefonia sobre contratos, né? Você tem processos arbitrais com petrolíferas, né? Com empresas da área de energia, né? Então assim, você tem uma diversidade e são todas elas questões muito elevadas, né? Do ponto de vista financeiro. Sim. Né? Daí, por vezes, se pensar que será que aquela questão, não só pela sua dimensão econômico-financeira, mas principalmente pela especialidade da demanda, né? Algo muito técnico, muito específico de uma determinada área, de um nicho, será que o judiciário iria, né, resolver adequadamente aquela questão? Em quanto tempo? Né? Esse era o grande ponto, ou seja, a arbitragem não é para colocar a administração pública contra a parede. É para justamente salvar o negócio que a administração pública interessa. Isso. Que é o contrato de concessão, que é a PPP. Então, aquilo é uma coisa boa. Isso precisa ser visto como algo positivo. Se for visto como algo negativo, aí você não passa nem para a fase 2. Né? E a questão do se preparar está lá na frente. Que ultrapassei todos os preconceitos, vi que é algo positivo. Né? E aí? Como é que eu me insiro, já que todos os meus procuradores ou são consultivos ou são dentro, né, da esfera do poder de resolução dos processos dentro do Poder Judiciário. Então, essa preparação é fundamental. Né? Criação de normativas internas, né, para credenciamento de Câmara, para escolha, para que não haja uma contestação futura. A pior coisa que existe na arbitragem é insegurança. Né? Pior coisa que pode existir num contexto da arbitragem é você ter uma sentença arbitral que pode vir a ser contestada perante o Poder Judiciário depois. Né? Você pode gerar um nível e um descrédito muito grande. Né? Isso não é por perder razão de existir. Isso não é o que se busca. Né? Que fique claro, assim, o Judiciário não funciona como uma etapa recursal da arbitragem, mas apenas como um verificador das condições de juridicidade. Né? Então, se a sentença foi, por exemplo, proferida porque não poderia ter sido, né? Se o árbitro agiu de forma corrupta, com conluio, com uma das partes comprovadamente, é claro, você tem elementos para ingressar com a sentença, ou seja, o rol
que a lei traz é muito taxativo, né, e direto para questões que de fato vão influenciar na validade e na essência da arbitragem. Mas o judiciário não vai se sobrepor àquela sentença. Dizer, olha, está aqui errado, na verdade o correto é esse. Não, isso aí nunca poderá existir, né? Perfeito, professor Diogo. Primeiro, gostaria de agradecer pelas excelentes explanações. Eu, particularmente, aprendi muito, tenho certeza que nossos ouvintes e quem está nos assistindo também o fez. E aqui eu já faculto a palavra para suas considerações finais aí para o nosso público. Obrigado, eu que agradeço. É um formato de evento, né, muito interessante e que tem a possibilidade de levar, né, para um público, né, muito maior do que num evento que se realizaria numa tarde, numa noite. Então, parabenizar a iniciativa, claro, né, de vocês, do escritório, e tentar incutir, né, com isso e com outros eventos cada vez mais assim, na cabeça dos nossos colegas advogados, do empresariado e também dos alunos de direito, de que a arbitragem está aí, né? Ela não é a solução mágica para todas as questões, muito longe disso, mas muito longe. Mas ela está aí. Então, conhecer e eventualmente saber aplicá-la racionalmente, né, já é 90% do que a gente espera, né, que seja feito, e aí estão órgãos à disposição, né, para isso, para incentivar esse crescimento, como a própria OAB, através das suas comissões, né, de arbitragem. Eu acho que é muito importante, é muito salutar que no mundo atual, né, onde as relações jurídicas elas se modificam diariamente, né, os seus contextos, né, não só que o judiciário se renove, mas que a gente também busque alternativas, né, de solução de determinados conflitos que vão ser bem melhor resolvidos, mais adequadamente resolvidos, né, que não apenas e tão somente no Poder Judiciário. Perfeito, professor. Agradeço aí a quem está nos escutando até agora, a quem está nos assistindo. E mais uma vez aí solicitar então que curtam, compartilhem esse conteúdo. Comentem também lá que a gente está à disposição para conversar e dialogar mais sobre o tema. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.